Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos de ótica geométrica, introdução ao seu estudo, Mapa Mental 2, de 10. A ótica geométrica estuda a luz. Mais importante que isso, estuda a trajetória da luz. Então, todas as definições serão geométricas, começando pelo raio de luz. Raio de luz é uma linha reta associada a um vetor que lhe indica o sentido de propagação. Um único raio de luz pode ser utilizado no estudo de ótica. Porém, é mais importante trabalharmos com agrupamentos de raios. Então, temos o conceito de pincel ou feixe de luz. Um pincel é chamado cilíndrico quando os raios de luz que o compõem, um agrupamento deles, são paralelos entre si. Um pincel é chamado cônico quando esses raios de luz convergem ou divergem. Observe que o pincel cilíndrico mantém os raios paralelos entre si. O pincel cônico convergente junta os raios de luz. E o pincel cônico divergente, a partir de um ponto, os afasta. Outra coisa importantíssima no estudo de ótica são as fontes de luz. Podemos classificar as fontes de duas maneiras: fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas que emitem luz própria. As fontes primárias se dividem em dois subgrupos. As fontes primárias incandescentes são aquelas que emitem luz por causa da alta temperatura. As fontes primárias luminescentes emitem luz por outras razões que não seja a temperatura. Estas fontes primárias luminescentes se dividem em mais dois subgrupos: as fontes primárias luminescentes fluorescentes e fosforescentes. Fluorescente é aquele tipo de fonte de luz primária, luminescente, portanto a baixa temperatura, que converte um tipo de energia em outra. Por exemplo, energia elétrica sendo transformada em luz. Já as fontes primárias fosforescentes emitem luz mesmo sem essa energia de ativação. Por fim, a fonte secundária, que correspondem aos corpos iluminados, não são corpos luminosos. Outro assunto importante que precisamos abordar são os meios materiais por onde a luz pode passar. Primeiro meio material importante é o transparente. Um meio é considerado transparente quando a luz o atravessa perfeitamente em linha reta. Um meio é chamado de translúcido se a luz puder atravessá-lo, porém sofrendo inúmeros desvios. E, por fim, um meio é chamado de opaco quando a luz não consegue atravessá-lo. Precisamos também enumerar os fenômenos possíveis com a luz. Existem três fenômenos possíveis: reflexão, refração e absorção. A reflexão pode acontecer de duas formas diferentes: a chamada reflexão especular ou regular e a reflexão difusa, o espalhamento da luz. A diferença entre as duas é que a reflexão especular ocorre em superfícies polidas e a reflexão difusa em superfícies rugosas. O segundo fenômeno, refração, é a passagem da luz de um meio material para outro diferente. E, por fim, a absorção, que corresponde à retenção da luz na própria superfície. A luz não retorna ao meio de origem, pois não ocorre reflexão. A luz não atravessa a superfície, não ocorre refração. Toda a energia luminosa fica retida na própria superfície. Precisamos também lembrar sobre as cores dos corpos. Para isso, precisamos que você lembre do conceito de luz monocromática e luz policromática. Uma luz monocromática é de uma única cor.
Policromática é a composição, é uma luz formada por várias cores. Exemplo de luz policromática, a luz branca. A luz branca é formada, pelo menos, por 7 cores: vermelho, alaranjado e amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quando um feixe de luz branca incide sobre uma superfície, parte destas cores serão absorvidas e parte destas cores serão refletidas. A cor de um corpo corresponde à cor da luz que o corpo reflete. Um corpo é vermelho porque reflete vermelho, a luz vermelha, e absorve as demais. Um corpo é azul porque reflete a luz azul e absorve as demais, e assim por diante. Porém, existem 2 exceções a essa regra. Branco é uma cor que reflete todas as luzes. Preto é uma cor que absorve todas as cores. Um exemplo disto seria a bandeira brasileira. O retângulo é verde, o losango amarelo, o círculo azul e a faixa branca. Se iluminarmos esta bandeira exclusivamente com luz verde, o retângulo continuará verde, porque reflete a luz verde. O losango ficará preto, porque é amarelo. Ao receber luz verde, vai absorver. Um corpo que absorve tudo que chega nele é visto preto. Da mesma forma, o círculo azul absorve toda a luz verde que chegar nele, será visto preto. E a faixa branca, branco reflete todas as cores, portanto, será visto verde. Precisamos comentar também os princípios que regulam a ótica geométrica. São 3 princípios. O primeiro deles, o princípio da propagação retilínea da luz. Diz: nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Podemos ver nesta figura a aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Vários raios de luz que saem do objeto passam pelo furinho desta câmara e formam uma imagem no fundo dela. Todos os raios de luz estão em linha reta. Tudo que trabalhamos em ótica será em linha reta. Podemos, então, selecionar triângulos e fazer semelhança entre eles. A primeira equação de ótica nada mais é do que uma proporção, nada mais é do que uma semelhança de 2 triângulos. O é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem, P é a posição do objeto e P' a posição da imagem. Aqui está a relação entre eles. Segundo princípio importantíssimo, chama-se princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse princípio diz que os raios de luz podem ter o seu sentido invertido, sem que alteremos a sua direção. Observe a figura. Nós não modificamos a posição dos vetores, nós apenas invertemos as setas. Você pode fazer isso a qualquer momento. É possível inverter a setinha que compõe o raio de luz. Não é possível mexer na linha que compõe o raio de luz. Princípio da independência dos raios de luz. Diz que raios de luz nunca se misturam. Raios de luz nunca se interferem fora do ponto de cruzamento. A interferência só ocorre no momento do cruzamento dos raios de luz. Antes e depois, os raios de luz se comportam como se nada tivesse acontecido. Raios de luz são completamente independentes um do outro. Última definição importante nesta introdução: os conceitos de ponto-objeto, ponto-imagem. Um ponto-objeto é o vértice de um pincel incidente no sistema óptico, na superfície. Um ponto-objeto é o vértice do pincel incidente na superfície. Um ponto-objeto é o vértice de um pincel incidente na superfície. Um ponto-imagem é o vértice de um pincel emergente da superfície. Um ponto-imagem é um
vértice de um pincel emergente da superfície, sempre emergente. Cada um destes pontos, objeto e imagem, pode ser de 3 tipos: real, virtual ou impróprio. Um objeto real é formado pelo cruzamento dos próprios raios de luz, da mesma forma o ponto-imagem real. Um ponto-objeto virtual é formado por prolongamentos, da mesma forma o ponto-imagem virtual. E um ponto-objeto impróprio ocorre quando o pincel de luz é cilíndrico, da mesma forma o ponto-imagem. Então não tem segredo. Para determinar se um ponto é objeto ou imagem, verifique se a luz chega ou sai da superfície. Real, própria luz; virtual, prolongamentos; e impróprio, pincel cilíndrico. Muito bem, terminamos o mapa mental 2 de 10 com a introdução ao estudo da ótica geométrica. Um abraço.